mais uma vez aqui na TV ABCD com o nosso programa Log Comex, que vai ao ar todas as sextas-feiras, das 11 ao meio-dia, sempre com assuntos relevantes do nosso cotidiano, falando sobre comércio exterior, logística, administração, economia e todos aqueles que fazem parte aí do nosso dia a dia. Agradeço a participação de todos vocês que tanto contribuem com o nosso programa, mandando sugestões, inclusive até indicando alguns convidados. Continuem conosco, participem e muito obrigada. Hoje, aqui no nosso programa, nós estamos recebendo uma pessoa que eu já conheço há algum tempo, que eu diria que tive até oportunidade de ver crescer numa nova carreira, e que eu também tive a oportunidade de fazer parte da sua formação, e hoje é minha colega de profissão também, que é a Fabiana. Eu vou ter que falar assim, é a Fabiana Martins, é a Fabiana Taco, é a Fabiana Souza. Ela vai escolher, né? Ela é nome de solteiro, nome de casado, ficou meio atrapalhada, tá? Eu conheço como Fabiana Martins, como casou, Fabiana Taco. Fabiana, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, por ter aceito aqui o nosso convite, que hoje o nosso programa ele tem duas vertentes, né? E como eu apresentei você, como já fazendo parte aí da minha rede de alunos e de colegas professores, é exatamente mostrar a sua trajetória, né, como acadêmica e profissional, e depois nós temos um tema aqui para falar sobre logística, né? Então, primeiro, eu gostaria que você desse o seu bom dia aqui para o nosso telenauta e que depois você se apresentasse e falasse aí da sua trajetória profissional, da sua formação acadêmica. Tá. Um bom dia a todos. Muito obrigada, professora Cláudia, pelo convite. Estou muito honrada em participar do programa Log Comex. Afinal, logística e comércio exterior aí são áreas muito intrigantes, né? Áreas aí importantíssimas para todo o desenvolvimento da nossa economia. Então, é sempre um grande prazer estar falando sobre a logística, né? Tem muito o que falar e o que se aprimorar. Bom, falando um pouco então da minha trajetória e profissional, formação acadêmica, né? Comecei muito jovem, professora. Comecei com 14 anos aproximadamente a trabalhar. Naquela época, nós podíamos já trabalhar com essa idade. Eu também comecei com 14, então... Exatamente. Então, foi muito bom nesse sentido. E o meu primeiro emprego foi no varejo mesmo, numa papelaria, né? Algo que podem até considerar como bastante simples, mas é um elo importante da cadeia de suprimentos, que é o varejo, né? Então, lá tive esse primeiro contato com relacionamento com o cliente e tal, enfim. Passei por diversas outros comércios, né? Papelaria, bomboniere, enfim. E fui tendo esse contato e o contato com a logística, ainda que naquela época eu não tivesse consciência sobre o quão era importante a minha função dentro aí, considerando a cadeia de suprimentos. E nem se falava em logística, em cadeia de suprimentos, nada disso. Não, exatamente não. Então, tinha toda a parte que eu fazia de recebimento de materiais, até a própria compra dos materiais, de identificação dos itens que estavam faltantes, administração dos estoques, diversas áreas. É importante, às vezes, existe até um receio de se falar, não, comecei uma empresa, um comércio, mas assim, o quanto o comércio ele é fundamental, então foi muito importante. Então, a partir disso, né, sempre fui estudando, né, vim aí de uma família humilde, então as condições eram bem complicadas, financeiras, mas sempre teve esse apoio, esse incentivo para a educação, para o estudo, como mecanismo de transformação mesmo, né? Então, a partir disso, consegui aí o dinheirinho que eu ganhava, ia fazendo um curso, fiz um curso muito bacana na época, que era do Sebrae, era o único horário que podia fazer o curso, era de sábado, das 5 às 8 da noite, e foi me dando essa visão já
como o funcionamento aí de economia, de mundo, né? Todas essas questões quanto à gestão. Então, depois passei por uma imobiliária, onde tive conhecimentos quanto a fluxo de caixa, né? Gerenciamento de contas a pagar e receber, atendimento, relacionamento com o cliente. A partir disso, eu fiz um curso técnico na época de informática, né? Logo que terminei o colegial. E esse curso também, no caso, me abriu portas, onde trabalhei, então, em uma metalúrgica, já, então, em um outro elo da cadeia de suprimentos, a parte da indústria, da transformação. Então, tive aí todo esse contato também com atendimento a cliente, que cobravam aí o follow-up, então, quanto às suas mercadorias, quanto à entrega das suas mercadorias, planejamento de programação de produção, planejamento de produção, que na época eu trabalhava. Então, assim, é bacana que cada um desses locais onde eu trabalhei teve uma relevância muito grande para a minha formação hoje, né? E logística, tudo logística que envolve. Na época não tinha essa consciência, mas hoje vem. Então, a partir disso, consegui, então, entrei na faculdade, né? Prestei para administração em comércio exterior, tinha aí um interesse em trabalhar na área de comércio exterior e na área de administração, porque era uma área... Inclusive, quando fiz o técnico em informática, foi a matéria que eu tirei 10, foi a minha melhor nota. Então, eu falei, eu adorei a matéria de organizações de empresa e todos os aspectos aí relativos à administração, né? Que a administração é algo muito interessante porque você aplica sempre na sua vida, né? Eu sempre falo isso até para os alunos, você tem essa oportunidade de... muito relacionado, todos os conceitos utilizados para as empresas são conceitos aí que nós podemos aplicar na nossa própria vida. É como a logística, né? Exatamente, exatamente. Então, então entrei na faculdade, cursei a faculdade, trabalhei então também aí eu mudei de empresa, trabalhei numa outra, num grande aí varejista na área de rede de farmácia, né? Na matriz deles, onde eu também trabalhei na parte financeira e eu fazia parte de acompanhamento de recebimentos, dos créditos de contas a receber, né? Então, eu tinha muito contato com a área de recebimento em si também e a organização de notas fiscais, solicitação de prorrogação de nota. Então, tudo foi contribuindo. E, na época, fiz a faculdade, onde tive aí o enorme prazer de ter aula com a professora Cláudia Bock, que foi uma das matérias aí mais marcantes, né? Primeiro, porque já se tratava da especificidade que era o comércio exterior, então, para nós, foi muito importante todo esse conhecimento, a ampla bagagem que a professora tem na área de comércio exterior, então foi muito bacana. E na época também nós tivemos a grande oportunidade, foram dois semestres, né? A grande oportunidade tanto de trabalhar no aspecto de importação quanto no aspecto de exportação, onde nós fomos estimulados pela professora a participar de uma feira, né? Então ela criou aí uma grande feira de comércio exterior nesses 2 semestres e nós fomos aí estimulados e na época, né, um pouco de resistência, né, o aluno quer ficar naquela zona de conforto, mas o quão foi recompensador para todos nós aquele trabalho final, que foi promover no caso, a feira, então nós tínhamos a atribuição de montar um stand de comércio exterior, então no caso, em um semestre nós fizemos a simulação do processo de importação
de uma determinada mercadoria. Em um outro semestre, nós fizemos aí essa simulação do processo de exportação. Então, a professora, na época, até nos estimulou a entrar em contato com uma empresa, fazer todo esse contato com a empresa que, até então, nós, como alunos, tínhamos essa resistência de é muito difícil fazer o contato com a empresa, eles não nos abrem as portas, e não, vamos lá, temos a carta de recomendação, vocês têm que conseguir. Então, isso foi muito bacana, a empresa mandou brinde, né, mandou camiseta, boné para nós nos apresentarmos na feira, e de certa forma para ela também era interessante que estava divulgando a marca, né? Então tudo isso contribuiu muito para o nosso próprio desenvolvimento e superação quanto àquele grande desafio que nos foi lançado, né? E no final, né, com a apresentação das feiras, tanto em um semestre, que eu me lembro, foram 3 semestres, professor, agora eu estava me recordando, foram 3 semestres, né? Um nós fizemos em sala de aula. Em sala de aula, Exato. Que foi a parte de importação de azeitona de Portugal, que nós fizemos. O outro nós fizemos, os outros 2 foram os estandes que nós tivemos que construir, preparar toda a decoração, e aí também tem os desafios de trabalho em equipe, as dificuldades em relação a cada um tem um gênio, cada um... com tudo, né? Liderança. Exatamente. Os inúmeros aspectos. Organização de evento. A organização do evento em si, os milhares aí de detalhes que tinha nessa organização, a antecedência, ou se preocupar com a questão da previsibilidade aí quanto a os eventuais problemas aí, as contingências. Então, tudo isso foi muito bom enquanto carreira, e foi excelente para todos nós, e hoje eu ainda tenho contatos com algumas, na época, colegas, e que se tornaram aí amigas, e que nós sempre temos aí boas lembranças, inclusive em fotos, sobre esse momento. Então, aproveito o momento até para agradecer a professora por essa oportunidade, porque é algo que fica realmente marcado, né? Fica realmente marcado. Então, continuando, então, na época, então, fazendo a faculdade, trabalhava então nessa empresa de segmento aí, farmacêutico, onde surgiram aí, então, fazendo administração, uma área muito boa, administração em comércio exterior, a gente sempre puxa a sardinha, claro. Uma área muito boa, e onde tinha e ainda tem, né, muitas oportunidades de estágio. Então, na época até trabalhava efetivada, mas as oportunidades de estágio que tinham eram aí até muito boas, a ponto da remuneração ser até maior do que o efetivado. Então, eu fui à busca então dessas oportunidades de estágio, consegui trabalhar na área de exportação numa empresa multinacional, onde aí também pude aplicar os conceitos aprendidos aí em sala de aula, pude conhecer mais um outro aspecto importantíssimo aí de toda essa cadeia de suprimentos aí, logística que a gente fala. Bastante, né? E dentro dessa mesma empresa surgiu uma oportunidade, uma vaga interna, onde eu concorri para a área de logística, né? Então fiz isso tudo durante esse processo em que eu terminava a faculdade, né? Me formei, então consegui efetivação dentro da área de logística. Então lá também aí foram outros os desafios, né? Eu trabalhei no processo de distribuição, e era também a parte de customer service, então atendimento mesmo aos clientes nesse pós-venda, então muitas reclamações quanto à carga, entrega de mercadoria, e a motorista que chegou daquele jeito para entregar a mercadoria, carga variada. Então, assim, era lidar com realmente aquele dia a dia de logística que é tão desafiador e tão muitas vezes o apagar o incêndio, né, que você tem. E aí você conseguiu chegar, né, a ser efetivada, tudo, trabalhando lá, tal. E aí quando é que começou a pintar a história aí de mudar o segmento profissional? Isso, então, é uma coisa que eu tinha um pouco de infância, né, aquela coisa de querer ir para a área acadêmica, ser professora.
Então, isso já pulsava dentro de mim há muito tempo. Então, foi justamente, né, a fase de transição, foi justamente quando saí dessa empresa que eu trabalhava na multinacional e tinha o contato com essa escola que eu comentei, que eu fiz o curso do Sebrae. Então, nessa época, eu fiz o contato com eles, até para tentar encontrar um certificado que eu não encontrava. Eles falaram, olha, nós sempre temos oportunidades para professores aqui, se você tiver interesse, né? Porque eu até comentei, vocês não têm o curso de logística, né? Uma área tão importante, como vocês não têm o curso de logística? Fiquei indignada. E, nesse aspecto, essa escola foi fundamental, porque eles me falaram, olha, então vamos combinar o seguinte, você monta o curso e nós vamos divulgar. E se formar a turma, você vem e ministra o curso. Eu falei, ótimo. Então, nesse momento aí de transição, eles conseguiram formar 5 turmas, né? E turmas aí com toda a garotadinha de 16, 17 anos do colegial, eles formaram essas turmas. E aí, em 2008, eu comecei a ministrar aula, né? Foi a minha experiência aí com eles, né? Até quando eu trabalhei nessa multinacional, eu também já tinha uma experiência que eu fiz o trabalho voluntariado, que lá eles tinham um projeto onde nós fizemos oficina de leitura. Então, já foi todo um contato que eu falei, nossa, eu quero muito isso, trabalhar com esses alunos de alguma forma, inspirá-los, aí, ajudá-los na carreira a serem aí melhores, né? Enfim. Então, comecei com essas 5 turmas, né? A partir disso, né? Um curso aí de mais ou menos 8 meses, onde eu fui trabalhando com eles, fui aprendendo muito, né? Aprendi muito com eles e acredito que também contribuí bastante com eles. E a partir disso surgiu uma oportunidade na própria Metodista, onde estudei, para poder atuar como professora tutora na educação à distância, né? Algo que está em super expansão no Brasil, né? E no mundo, né? A questão da educação à distância. Então surgiu uma oportunidade e simultaneamente o que eu já estava realizando com essa escola, falei, ótimo, né? Vou abraçar, porque é justamente isso. Acho que é um momento para eu começar a minha carreira a minha carreira acadêmica, né? E começando como professora tutora, eu vou ter como expandir meus conhecimentos e inclusive estudar. Então, lá na Metodista, tive a oportunidade, então, de fazer o mestrado na área de administração. Então, onde também pude aí, melhorar meus conhecimentos, tanto do ponto de vista profissional e de gestão, tanto do ponto de vista mais didático, né, quanto a docência e pesquisa, né? Tive aí excelentes professores também que me direcionaram. E, além do que, eu não posso deixar de mencionar o meu próprio coordenador do curso de logística lá na Metodista, o Rovilson Dias, foi um grande aí, incentivador e uma referência para mim nesse sentido, né? E sempre me estimulou bastante e foi me dando caminhos, né? Porque é sempre bom a gente contar com a experiência de pessoas que já percorreram aquele caminho. Exato. Que podem nos dar muitas dicas. Então, fiz o mestrado. E hoje estou no doutorado, né? Fiz o mestrado, terminei o mestrado em 2011, dei um tempinho, terminei em julho de 2011, dei um tempinho, falei, vou esperar um pouco. E surgiu também, decidi participar do processo seletivo do doutorado em administração e fiquei muito contente com a aprovação. Então, desde esse início de ano, eu estou cursando doutorado em administração na Fundação Getúlio Vargas. Então, que me deixa aí muito contente e, ao mesmo tempo, extremamente desafiada também, porque tem aí que conciliar tudo, né? A exigência é muito grande, e o que é ótimo. Então, você se sente cada vez mais desafiada nesse aspecto, né? Eu quis exatamente que você falasse um pouco dessa sua trajetória,
para o nosso internauta ver que às vezes a gente chega num ponto, né? E que todo mundo acha que é fácil. Ah, tá lá, olha lá, é fácil, né? Você tá aí, quero ver sentar no nosso lugar aqui, né? Aluno fala isso, né? Senta aqui no nosso lugar, mas eles esquecem que nós já passamos por tudo isso, fizemos toda essa trajetória, né? Começamos lá, como muitos, em chão de fábrica ou no varejo, tudo. E que a trajetória não é fácil, não. Nós passamos por uma série de desafios aí, muito estudo, né? Muito dinheiro investido nessa nossa formação para dar o melhor aí para o nosso aluno. E eu fico muito satisfeita de ver, né, que você, como minha aluna, que foi uma ótima aluna na ocasião, o seu grupo era muito bom, que hoje, né, nós somos colegas lá na Metodista. Eu fico muito orgulhosa. Obrigada. Meus eu parabéns. Também, muito obrigada. E aí, após o intervalo, nós vamos falar do tema de hoje da nossa entrevista, que é a adoção dos sistemas de e-procurement, né? Potencialidades e barreiras. Fiquem conosco que nós já voltamos. Rapidinho. Até. De volta com o nosso programa Logcomex, hoje recebendo a Fabiana Taco, que é minha colega lá na Metodista. E agora nós vamos falar sobre a adoção de sistemas de procurement, potencialidades e barreiras, que aliás é um tema que a Fabiana desenvolveu um artigo. Você desenvolveu esse artigo para apresentar no Enampad, foi isso? Isso, né? Na verdade, esse é um projeto de pesquisa, né, que nós já estamos aí há pouco mais de um ano, juntamente com o meu orientador, professor Otávio, e mais uma colega também, a Patrícia Brecht, onde nós estamos fazendo essa pesquisa sobre a adoção desse tipo de sistema, né? A Patrícia é a Patrícia? Isso, a Patrícia, nossa outra colega nossa da Universidade Metodista, professor Otávio Sanches também, e onde nós estamos tentando analisar, entender todo esse os benefícios que trazem a utilização desse tipo de sistema, né, que é um sistema que ele vai... eu já vou até começar aqui já para ficar claro aqui para o nosso telenauta o que é, né, o e-procurement. Então, vamos começar pelo o que é o sistema e-procurement. Isso, né? Bom, até um pouco antes, vou falar um pouquinho, né, de toda a relevância da tecnologia de informação para a cadeia de suprimentos, né? E o sistema e-procurement, ele vem automatizar uma parte do processo existente dentro dessa cadeia de suprimentos, que é o processo de suprimentos, o processo de aquisição de compras, né? Então, a tecnologia de informação, até a linha que eu atuo lá na Fundação Getúlio Vargas, ela é essencial, né? Hoje nós nos tornamos cada vez mais extremamente dependentes de tecnologia de informação, né? Nós temos todo um histórico de avanços quanto às tecnologias de informação e comunicação, avanços quanto à própria internet, a disponibilidade de internet, que hoje ainda não é como nós gostaríamos, né? Mas em relação ao que era, nós estamos muito bem, então... E tudo isso favoreceu enormemente todos esses processos existentes e fluxos existentes dentro da cadeia de suprimentos, né? Fluxos de materiais, fluxos de financeiros, que até a própria a área de finanças foi aí a que teve uma maior comunicação e integração em nível, no âmbito global, e né? Ganhos, né? Exatamente, os ganhos, né? Com tudo isso, né? Se você falar em bolsa de valores, as transferências que ocorrem aí financeiras, é algo realmente impressionante quando nós comparamos com aí 30 anos atrás. Online on time. Exatamente, é tudo muito real. Então, se a gente pensar em cadeia de suprimentos, em logística, e pensar no fluxo de informação, que ele é tão relevante para a cadeia de suprimentos, não dá para imaginar o avanço de cadeia de suprimentos sem a utilização de tecnologia de informação como mecanismo viabilizador, né, para que tudo ocorra, para que tudo aconteça, né? Porque o que a gente tem
e o que acontece nesse dia a dia é todo esse processamento do pedido, que é uma importante área aí, como processar esse pedido de uma maneira cada vez mais ágil, né, com velocidade, para que nós possamos disponibilizar esse produto, essa mercadoria para o cliente ali naquele momento certo, né, sem aí equívocos, né, ou pelo menos, né, eu sempre gosto de falar, em logística não dá para se falar em erro zero, né, mas a gente sempre tem que perseguir esse objetivo, mas que pelo menos nós tenhamos aí níveis de eficiência cada vez mais altos, então 98, 99, né? Acima de 95% de nível de eficiência. Então, a tecnologia de informação, né? Então a tecnologia em si, ela vai favorecer todo esse fluxo de informação que existe dentro da cadeia de suprimentos. Então, que ele se inicia, então, com a demanda, porque a partir do momento que eu tenho uma demanda ou seja, uma necessidade do cliente, é ele quem vai, essa necessidade que vai movimentar toda essa cadeia de suprimentos. E o que a gente fala muito hoje é que a competição, ela existe não mais aí entre empresas, mas a competição entre cadeias de suprimentos que envolvem todos os parceiros, né? Todo esse fluxo, né? E eu sempre gosto acho que é importante comentar a questão do quanto a tecnologia ela vai contribuir, então, aumentando essa velocidade desse fluxo, a qualidade do processo como um todo, né? A produtividade, então faço mais em menos tempo, né? Você tem aspectos de inovação também. Redução dos erros. Redução também, de erros, de retrabalho, né? Você tinha, né? Antes, eu já passei por processo de implementação até do sistema integrado de um ERP, e nós temos toda a questão do retrabalho, então você tem várias áreas aí fazendo o mesmo tipo de serviço e um sistema integrado mesmo, a tecnologia em si, ela visa eliminar todas essas redundâncias aí e nesse sentido contribuir enormemente para aumento de market share, né? Então as organizações elas são extremamente aí pressionadas por questões, aspectos de concorrência, competitividade acirrada. Então, a tecnologia de informação, ela traz elementos para que as organizações elas se diferenciem, ainda que você acabe tendo aí muitas dificuldades nesse processo de diferenciação, mas ela dá esses ganhos para a velocidade do processamento do pedido como um todo, né? Então, e no caso também aumento desse valor global gerado de toda a cadeia. Então, e acaba sendo um diferencial, né? Porque hoje você tem aí empresas em vários estágios, né, do seu ciclo de vida. Sim. Então isso acaba dando um diferencial, porque nós vivemos um momento onde a qualidade ela é muito priorizada, respeitada. Exatamente. Todo mundo está quase no mesmo nível, todo mundo tem certificações. Exatamente. Seja para mercado interno ou para mercado externo. Exatamente. Então, hoje você se destaca através dos detalhes. Exatamente. E é interessante notar que quando a gente fala em tecnologia de informação, em grandes empresas, em multinacionais, isso é tudo muito presente. É muito claro, pode até parecer meio óbvio, né? Mas quando a gente fala em pequenas e médias empresas, né, que tem uma estimativa do Sebrae, 98% de empresas são pequenas e médias empresas. Sim, é que o pessoal, quando a gente fala de empresa, todo mundo vem à mente primeiro o quê? São as multinacionais e tal. Mas é exatamente isso, elas representam apenas 2% de toda a nossa movimentação econômica, né? Exatamente. Todo o nosso setor produtivo. Exatamente. O que demanda mesmo aí o grande esforço são as micro e pequenas empresas. Exatamente. Até um pouquinho das médias empresas aí. Né? E aí é que vem a questão, né? Para essas grandes empresas, a gente sabe que tecnologia para elas é uma coisa que faz parte do investimento, é o capital de investimento delas. Perfeito. É através do investimento que elas vão ter o retorno
no seu market share. Exatamente. A micro e a pequena empresa, ainda existe a necessidade de se fazer um trabalho de conscientização de que tecnologia não é custo. Exatamente. Não é isso? Não é custo, tecnologia não é custo, muito pelo contrário. Não, eu anoto aqui no papelzinho de pão, aqui, tudo. Exatamente. E aí ele não sabe por que ele tem tanta discrepância depois no valor do produto dele para o vizinho, ou então no mercado internacional. Por que a China consegue vender tão mais barato do que eu? Exatamente, é exatamente isso. Então, quando a gente pensa os grandes desafios de adoção de tecnologia de informação por pequenas e médias empresas, micro e pequenas empresas, é justamente encarar esse investimento em tecnologia como um custo. E é um investimento que vai trazer um retorno para a empresa, mas ele ainda é encarado como um custo e ele é uma grande barreira para a adoção. E a gente até compreende, entre aspas, né, essa mentalidade da micro e pequena empresa, porque ainda no Brasil é muito caro. Sim. Você fazer essa implantação. Sim. Ainda é muito caro você customizar o sistema de acordo com a sua necessidade, não é isso? Sim, e até eu vou aproveitar e até adiantar um aspecto que tende a ser um grande nicho trabalhado pelos fornecedores de tecnologia de informação e pode ser um aspecto interessante para as micro e pequenas empresas, né? Que hoje já se começa a fazer um movimento de venda de tecnologia de informação, e aí a gente tem a internet que favorece num modelo SaaS. Eles costumam, né, dizer que é o modelo SaaS, que é Software as a Service, né? Então, eles vendem o software como um serviço. Então, a empresa ela não precisa dispor de tanto capital para aquisição de servidores aí com grandes capacidades de energia. Então, ela acaba tendo um custo muito menor porque ela consegue utilizar esse sistema via web, via internet. Aí você tem o in-cloud, né? Exatamente, o SaaS está totalmente alinhado com o Cloud Computing, que aí é o armazenamento desses dados, em nuvem, que você tem aí um servidor que pode estar alocado ou no Brasil, ou, né, eles sempre pedem aí um mínimo de distância importante, mas assim, pode estar alocado em qualquer local aí do mundo, mas que vai facilitar muito essa questão tem esse aspecto de redução de custo significativo, e isso vai acabar melhorando a adoção de pequenas e médias empresas, porque essa questão de adoção, ela emperra no custo, porque para uma grande multinacional, eles fazem um planejamento já voltado aí, planejamento estratégico muito no longo prazo, então eles conseguem fazer um dimensionamento muito bom nesse sentido. E dilui esse investimento. Exatamente. Mas além da questão do custo, além disso, né, mesmo de minimizar aí o custo para micro e pequena empresa, ainda há de se fazer um trabalho de conscientização para a utilização do sistema, né? A micro e pequena empresa, por exemplo, você vai falar de consultoria para eles dizem, não, consultoria é para empresa grande, imagina que isso aí é para fazer uma consultoria, né? E eles não sabem que existem empresas de consultoria que atendem a todo tipo de empresa. Empresa A, B, C, D, E. E tem profissionais que estão dispostos a atender principalmente as micro e pequenas empresas, porque são profissionais que sabem da necessidade dessas empresas, ok? Sabem do pouco capital que ela teria para esse tipo de investimento, porque consultoria, pessoal, é investimento também. Sim. Não é custo, é investimento. É investimento. Né? E é esse consultor que vai fazer uma anamnese da sua empresa, vai fazer uma análise da sua empresa e vai poder, inclusive, identificar dentro das suas necessidades qual o melhor sistema de adoção para a sua empresa. Exatamente. E tem um aspecto também que isso já vem melhorando, mas é a questão de facilidade de utilização também quanto a sistema. Então, muitas empresas aí têm
um nível de profissionalização baixo, e aí tem todas essas questões quanto à utilização, como utilizar o sistema, saber utilizar o sistema. É o SAP, né? Isso. Aí a empresa pega e coloca um SAP da vida lá. Ninguém sabe operar. Não sabe operar. Tem o custo de treinamento. Aí ela não dimensiona exatamente, adequadamente todos os custos envolvidos. Você tem diversos problemas, que aí a gente já até entra em aspectos aí de dificuldade de implantação. Quanto a processo, porque a tecnologia ela tem um processo por detrás, né? Você não, a tecnologia ela vai automatizar um processo, e o que acontece muitas vezes é a automatização do erro, né? Você tem um processo equivocado, às vezes você tem um fornecedor de tecnologia de informação que também é inexperiente, não tem aí tanto know-how, e acaba se tendo essa percepção por parte de quem adota que eu investi, eu até encarei como um investimento, mas eu não consegui absorver o total aí de ganhos que me foi prometido, né? Porque existe uma grande diferença aí entre o que se promete e o que se entrega também relacionado à tecnologia de informação. Então, hoje o que as micro e pequenas aí, médias empresas utilizam, o ERP dessas empresas o Excel, né? Que é uma ferramenta aí excelente, né, para a organização, mas que é muito passível de erros também, né? Ele auxilia a organização nos seus controles, tudo, mas ela é bem passível de erros, né? Então é complicado, mas a tecnologia em si ela é fundamental para que as empresas elas se aprimorem, né? Então vamos dar uma resumida no que é o sistema e-procurement. Exatamente. Bom, o sistema e-procurement. Esse sistema, ele vem para automatizar, então, o processo de compras, né? Então, o processo de compras das organizações. Então, o processo de compras, ele é muito operacional dentro das organizações, ele demanda muito tempo de trabalho do comprador, então, na situação de fazer as cotações, verificar aí qual fornecedor que ele vai, verificar qual fornecedor que ele vai comprar, selecionar esse fornecedor, então, de maneira adequada. Proposta, melhor prazo de entrega. Exatamente, melhor proposta, melhor prazo de entrega, alinhar todas essas complexidades de custo, de prazo de entrega, de qualidade do produto também. Então, ele tem um trabalho muito operacional. E pelo sistema você tem como automatizar esse processo. Então, uma vez que, no caso, a empresa, ela acaba... Tem duas vertentes aí que eu queria explicar em relação ao sistema e-procurement, né? Então, você tem um lado que é o lado do cliente. Então, o lado do cliente é aquele que compra a plataforma. Então, ele compra a plataforma de um vendedor dessa solução tecnológica, ele compra, ele adquire. Então, ele vai se comunicar com todos os seus fornecedores via essa plataforma, né? No caso, a gente tem um sistema, até o MRP, que ele é mais voltado para a compra de material direto, que é aquela compra dos materiais que serão utilizados aí diretamente no processo produtivo. O sistema e-procurement, ele acaba sendo mais utilizado, então, para a compra do material indireto, que é o copinho, que é a caneta, né, que é a lâmpada, que é esse tipo de material que é chamado da quinquilharia da empresa e que muitas vezes não se tem o controle de como comprar. Então, as compras acabam sendo feitas aí de uma maneira não planejada, e sendo que o material direto você tem um controle maior, e do indireto você não tem tanto esse controle, e você acaba perdendo dinheiro justamente no indireto, né? Acaba trazendo aí esse problema. Então, o sistema, pro lado do comprador, do cliente, ele traz aí, então, como benefício, então,
Primeiro, ganho de produtividade. Então, ele vai conseguir mandar suas cotações para os fornecedores, ele vai conseguir, então, ter um relacionamento com esses fornecedores, então, de uma maneira muito mais ágil. Então, o volume de cotações e de transações que ele faz no dia a dia, ele aumenta significativamente. Ele traz, então, uma redução de custo também, tanto em custo do nível do tamanho aí da sua área de compras, né, que tem para ficar dedicada a esses processos operacionais, né? Ele traz uma transformação no próprio papel do comprador, que ele começa a liberar tempo dessa área, desse trabalho operacional e tentar focar, então, nas compras mais estratégicas que a organização tem. Aí é que nós vamos precisar de mais tempo para falar sobre isso, porque o nosso programa de hoje, infelizmente, chegou ao final, mas já está o convite aqui para a Fabiana para nós continuarmos essa conversa na próxima ocasião, tá certo? Eu queria que você se despedisse aqui dos nossos telenautas. Tá joia. Olha, pessoal, muito obrigada pela participação, obrigada, professora, pela oportunidade, pelo convite, e vamos aí continuar a falar sobre sistemas e procurements, que é algo que tem grande oportunidade de crescimento aí, e automatização do processo e ganhos para a organização como um todo. Ok? Obrigada. Fabiana, muito obrigada pela sua participação, então. Sucesso para você. E nosso telenauta, um abraço. A todos vocês, um ótimo final de semana e nos vemos na próxima semana. Um abraço.